Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar da fase essencial no aprendizado da criança, a alfabetização. Na porta da escola, o bate-papo entre as mães é sempre o mesmo, a dificuldade na hora da tarefa. Concentração, quantidade de exercícios, didática, paciência, muita paciência. Como lidar com o desafio de ensinar em casa? Acompanhe comigo uma reportagem. Aos 4 anos, Caio tem na ponta da língua as tarefas de escola que mais gosta de fazer. De desenhar e de pintar e também de colar. Na hora de fazer o dever de casa, Caio recebe a ajuda da mãe. Cristiane tenta aproveitar ao máximo o tempo junto do filho, mas nem sempre é fácil. Além do desafio de manter a criança concentrada, muitas vezes é preciso lidar com a ansiedade para que tudo seja aprendido muito rápido. A gente fica um pouco ansiosa, assim, para ver eles lendo já tudo em outdoor, sabe? Nome de loja, porque a diferença do ano passado para esse ano é muito grande, tanto na rotina quanto até nos resultados. Porque o ano passado ele tinha tarefa 2 vezes por semana, esse ano passou a ter já todos os dias. E a evolução também é muito grande, então às vezes a gente quer se antecipar e cria uma certa expectativa de ver já lendo qualquer coisa. Os pais podem mais atrapalhar do que ajudar se não seguirem algumas dicas. Para não errar na dose, é bom estar consciente de que a tarefa é dos filhos e não dos pais. Então instrua, mas não faça lição por eles. Não torne a hora da tarefa um estresse. Escolha um lugar apropriado e tranquilo. Jamais prometa presentes se ele fizer a tarefa. Crie a responsabilidade na criança. Cristiane também aconselha manter uma disciplina de horário exclusivo para fazer a tarefa. Como ele estuda no período da tarde, eu optei em fazer a tarefa com ele à noite, depois que chega da escola. Então a gente chega, ele toma banho, janta, aí a gente senta para fazer tarefa, até para aproveitar que ele está ainda no ritmo, né, do que ele aprendeu dentro da sala de aula. Para aproveitar esse gancho, a gente já faz a tarefa logo à noite, até para ele ficar livre no outro dia de manhã. Quem acompanha as dificuldades e evolução do Caio na escola também tem dicas importantes para que nada saia do controle. A professora Karina aconselha paciência e incentivo dos pais. Segundo ela, é possível tornar o momento agradável, aliar aprendizado com a afetividade entre pais e filhos. O que nós recomendamos? Que a família sim acompanhe essa criança, valorize as pequenas conquistas, porque é o primeiro contato com a tarefa, com a tarefa diária, né, com esse exercício de fixação, que ela valorize essas pequenas conquistas e que ela sinalize. O que eu faço como professora aqui na escola? Sempre tem a correção, que ela acontece de forma individual ou coletiva, para que realmente seja significativa a aprendizagem. Então, ela vai para casa para ser feito com a parceria da família e ela retorna para a escola, para que seja corrigida e compartilhada com as outras crianças. Mas de nada adianta seguir todas as dicas se não levar em conta uma regra básica. Para que o aproveitamento do tempo para a tarefa seja 100%, é essencial o constante diálogo entre pais e escola. A família é fundamental para essa introdução desse pequeno exercício feito em casa. Nós temos os conteúdos previstos, que é lecionados aqui no dia a dia da escola e que isso é levado para casa. Só que é importante o quê? Nessa fase nós estamos trabalhando com a educação infantil. Então é importante, o que é mais importante nesse momento? Trabalhar com a rotina, trabalhar com a responsabilidade, com a pintura, com o capricho. Então a parceria da família e da escola é fundamental nesse momento de aprendizagem para a criança. Eu acho que todo o aprendizado da escola, para a família, tem que participar diretamente. Porque eu costumo dizer que a escola faz a parte dela, mas os pais dentro de casa, eu não digo que nós somos um complemento da escola ou que a escola seja um complemento do que a gente dá em casa. Eu acho que os dois são fundamentais para o crescimento da criança em todos os sentidos. Então eu acho que cada um tem o seu papel, mas se fizerem os dois juntos, tudo, eu acho que é essencial. Estamos de volta aqui no estúdio para falar mais sobre este tema, alfabetização. Quem está aqui comigo é a diretora e psicopedagoga Ana Paula Geraldi. Seja bem-vinda ao programa Considerações. Obrigada. Ana Paula, a gente acabou de assistir uma reportagem falando sobre alfabetização. O que é alfabetização?
Isabela, a alfabetização hoje começa muito mais cedo do que na década de 80, de 90, quando as crianças entravam na escola já na pré-escola. Hoje as crianças entram muito mais cedo, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, eles entram na escola. A alfabetização, o conceito se resume em tudo aquilo que ela aprende a partir do momento que ela entra numa escola. Com as suas normas, com o referencial curricular. A partir dos 2 anos, ela vai tendo todo o estímulo diferenciado daquele que se tem em casa. Então, é um estímulo pedagógico que vai levar essa criança a um aprendizado duradouro, um aprendizado significativo, que vai se transformar, no fim, na leitura e na escrita. Como que os pais podem colaborar com a criança na alfabetização? Uma das grandes colaborações que os pais podem dar é na questão do estímulo. Então, quando eles levam tarefa para casa, sentar junto, estimular, perguntar, desafiar a criança a responder essas perguntas e não dar as respostas prontas. Com leitura a gente estimula, com o computador a gente também estimula, desde que seja no limite. Estimula-se também muito as crianças com jogos, com brincadeiras, né? Com música, né? Os pais têm uma grande tarefa ali, além da escola, de transformar essa casa também num ambiente alfabetizador. Qual seria a idade certa para o início da alfabetização? O início da alfabetização de verdade, vamos dizer, o início da leitura e da escrita, ele inicia a partir dos 4 anos. Ao final dos 5 anos e meio, normalmente as crianças já estão lendo e escrevendo. Ao final dos 5 anos, que muitos chamam de prezinho, grupo 3 ou alfabetização, são diferentes nomes. Nível 1, nível 2. Nível 1, nível 2. Então, no final da alfabetização, aos 5 anos, espera-se que a criança esteja lendo e escrevendo. E o que é esperado a alfabetização na educação infantil, para que essa criança vá para o ensino fundamental já com uma base? Isabela, são diferentes as propostas que se trabalham nas escolas. Então, a grande maioria das escolas socio-interacionistas e construtivistas, elas esperam que a criança, ao final da alfabetização, não só esteja lendo e escrevendo o código escrito, que é a língua portuguesa, né? Mas espera-se que a criança, ao final da alfabetização, tenha tido todo um contato prazeroso com a leitura, um contato de construção de números, porque tudo isso diz respeito à alfabetização. E não simplesmente a leitura e a escrita. Então, para ela ir para o ensino fundamental preparada, que a gente diz com bagagem, né, podendo ter um sucesso no fundamental, ela precisa aqui ter pré-requisitos, mas que vão direcionar no sentido de apoio, de leitura, mas tudo voltado para a questão do entender o porquê. Porque antes a gente tinha uma educação que a gente aprendia, mas não entendia o porquê. Então hoje a gente aprende, mas entende por que se escreve casa com S, mas tem o som de Z. Por que a gente deixa primeiro a criança tentar escrever da forma dela, construir o conceito dela e depois a gente dizer, olha, a forma correta é assim. Né? Entendi. Mesmo porque, né, Ana Paula, hoje as crianças elas estão, parece mais espertas, né, do que na minha época quando eu estava na educação infantil. Elas não querem um não, simplesmente não, isso não pode. Elas querem uma resposta para tudo. Eles precisam discutir, eles precisam se sentir desafiados para aprender, né? A medicina evolui tanto, né? E a escola também está nesse patamar, que ou a escola evolui, né, para trazer o diferencial para essas crianças que são muito inteligentes. Os recursos deles hoje são diferentes dos da nossa época. A gente tinha TV, o Sítio do Pica-Pau e a Xuxa, vamos hoje dizer. É o computador. Né? Hoje eles têm no computador, hoje eles têm na TV uma grande quantidade de informação e a abstração deles hoje é muito maior também. E lembrando também que cada criança tem seu tempo, né? Alguns aprendem mais rápidos, outros não. Isso é real? É real. E assim, em toda sala de aula, a gente procura ter o atendimento individualizado. Então, esse atendimento individualizado é aquele aluno que pode um pouco mais, você supera as expectativas e propõe novos desafios. Aquele que você vê que tem alguma dificuldade em algum conteúdo, em alguma matéria, a gente propicia situações de atividades extras. Aí você falou dos pais. Os pais ajudam muito nesse sentido porque eles vão auxiliar em jogos, em brincadeiras, onde quando ele vier para a escola, ele já vem mais preparado. Então, brinca de montar com letra, brinca de Lego, brinca de jogo da memória, né? Essa questão de meninos e meninas, que as meninas aprendem mais rápido que os meninos, isso é verdade?
Não responde ainda. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. A TV Assembleia agora é digital. Da captação, passando pela edição e terminando na imagem e som que chegam à sua casa, o novo sistema está completo. Esse salto tecnológico acontece bem antes do que prevê a legislação federal. Pela lei, até 2016, todas as televisões terão de ser digitais. Para fazer a televisão da nova geração, a Assembleia Legislativa já trocou todos os cabos analógicos para digitais, adquiriu uma mesa de 16 canais, compressores e distribuidores de áudio, equipamento para que o sinal seja simultâneo e 6 câmeras digitais. O controle mestre está rodeado de tecnologia de alta definição. E no plenário, Júlio Maia, 2 televisões de LED de 60 polegadas e uma câmera também digital de controle remoto. Para acompanhar essa transformação tecnológica, cinegrafistas, auxiliares e diretor de TV foram treinados. Tudo afinado para que a nova TV Assembleia leve até você a melhor imagem, o melhor som e uma programação responsável e de qualidade. E agora de volta, estou aqui com a Ana Paula para falar sobre o tema alfabetização. Anteriormente eu estava fazendo uma pergunta a respeito de meninos e meninas. Tem esse diferencial de aprendizagem? Isabela, os meninos são mais objetivos, em sua grande maioria. Mas com relação à aprendizagem, não tem nada científico, não há um estudo que diga que as meninas aprendem mais, os meninos aprendem menos, ou com a questão da rapidez, né? O que acontece é que o fato provado, as meninas são mais detalhistas, as meninas são mais, de certa forma, organizadas, né? E observadoras. Os meninos, em sua grande qualidade também, de ser muito objetivos, muito pontuais naquilo que eles se propõem a fazer. Na sua opinião, qual que é um método mais correto de alfabetizar? Para nós, né, como a gente trabalha muitos anos com educação, a gente passou por várias situações, né? Fui alfabetizada na escola tradicional, já alfabetizei em escolas tradicionais e hoje nós trabalhamos com o socio-interacionismo. Então, a alfabetização a partir do construtivismo e do socio-interacionismo, ela propicia para a criança uma construção de um conhecimento para a vida. Então, ele não vai aprender para responder na prova, ele não vai aprender para passar num concurso, ele vai aprender, sim, para a vida, para ser um bom profissional, para ser uma pessoa organizada, para ser uma pessoa que sabe tomar decisões, né? Como que eu posso, como mãe, né, ou quem está nos assistindo, detectar quando a minha filha precisar de ajuda, ou médica ou psicopedagoga? Normalmente, Isabela, a gente assim, sempre pede para manter um contato com a escola sempre, os pais. Então, quando a gente percebe alguma coisa em sala de aula que diferencia aquela criança de uma outra, então, por exemplo, não finaliza a atividade, ela não consegue se manter atenta na atividade, ela tem alguma dificuldade, algum conteúdo com relação a letras, como você falou, com números, tudo isso, a escola e os pais têm que estar muito em parceria para que isso seja colocado, né? Então, olha, a gente observou isso em sala, seria importante você perguntar, seria importante fazer uma avaliação psicológica, às vezes na hora da atividade a criança não quer fazer, isso tem que ter um motivo, ou ela sentiu uma dificuldade, ou ela se recusa a fazer por algum outro motivo, né? Disciplinar, alguma coisa assim. Ana Paula, crianças imperativas, isto atrapalha a alfabetização? Isabela, o transtorno de déficit de atenção, ele é um dos grandes problemas na alfabetização. Por quê? Porque a alfabetização ela precisa de foco, como para qualquer aprendizado. Quando a gente está na faculdade, quando a gente vai para um curso, se você não focar, você não consegue construir o conhecimento. E principalmente na proposta construtivista, porque você não recebe o conhecimento pronto, você constrói. Então, a criança que tem essa dificuldade de concentração e atenção, ela não consegue processar. Então, é como se o conhecimento passasse numa peneira e fosse todo embora, porque ela não consegue focar a atenção.
Dizem que até aos 7 anos, né, ou aos 5, eu não sei exatamente, que a criança ela absorve completamente os ensinamentos. A gente dá um exemplo assim, bem prático para os pais, que é assim, até os 7 anos, as janelas da criança estão todas abertas. Então, elas estão abertas para o conhecimento, para o conteúdo, para o que é bom, para o que é ruim, para o modelo do amigo que faz coisa errada, ela também. Mas, até os 7 anos é onde a gente forma o íntegro da personalidade. Então, na personalidade, nós vamos ter o modelo, o caráter, as virtudes, a capacidade de aprender, porque até ali se estimula tudo isso. Após isso, a gente vai melhorando, vai acrescentando, né? Mas é verdade. Ana Paula, eu quero agradecer sua presença aqui, né, no nosso programa de hoje para falar sobre esse tema alfabetização, que muitos pais em casa devem ter algumas dúvidas, né? E quero que você deixe uma mensagem para eles sobre alfabetizar. Bom, eu acho que a primeira grande dica aos pais é estar presente na alfabetização. Participar desse processo, entender qual é a proposta político-pedagógica da escola, porque isso é fundamental. Às vezes, os pais não conhecem a proposta da escola e colocam o filho por gostar da estrutura física, do espaço, da professora, mas a proposta político-pedagógica da escola é ela quem vai nortear todo o caminho onde a criança vai ser alfabetizada. Então, a primeira grande dica é essa, e a segunda é manter contato com a escola, sempre perguntar como é que ele está, faz as atividades, olhar essas atividades com um senso crítico mesmo. Criança de 3 anos tem que desenhar o corpinho, tem que ter a cabeça, tem que ter os olhos, não é mais um rabisco. Então, assim, ler bastante, porque hoje a gente tem uma quantidade de informações na internet, que a gente pega lá, crianças de 3 anos, sai, né, assim, um emaranhado de coisas para a gente realmente entender a fase da criança, acompanhar e manter esse contato com a escola, que é muito importante mesmo. Tá legal, Ana Paula. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Imagina. E Considerações fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para o endereço eletrônico que está logo abaixo na tela. Lembrando que notícias do Legislativo de Mato Grosso do Sul você encontra no nosso portal www.al.ms.gov.br. Até o próximo encontro.